Vamos lá, sétimo ano, a gente vai começar a aprender o que é uma expressão algébrica. Quando a gente fala de expressões algébricas, a gente fala de mexer com letras, números ou símbolos. Expressão numérica que vocês viram no sexto ano é aquela expressão que apresenta apenas números, lembra? Primeiro parênteses, depois colchetes e assim por diante. Aí, agora a gente vai começar a aprender expressões algébricas. Vamos lá ao que é uma expressão algébrica. Como eu falei, uma expressão algébrica, ela apresenta letras ou números. Poderia ser representada, números não, letras ou símbolos. Também pode aparecer números. Um exemplo dessa daqui, x mais 2b. É um exemplo de expressão algébrica, certo? Outro exemplo, x mais 5. Outro exemplo de expressão algébrica. Por quê? Porque aqui eu tenho algum número ou letra desconhecida. Vamos lá aqui agora, para esse conceito aqui. Tem dado um retângulo, certo? Nesse retângulo a gente tem o comprimento do retângulo e a largura do retângulo. O comprimento está representado pela letra A e o comprimento pela letra A e a largura pela letra B. E vamos para o conceito de área. Não sei se alguns viram. A área sempre é a multiplicação do comprimento pela largura, ou seja, várias vezes a altura. Então, representando essa expressão aqui, a área desse retângulo seria isso aqui, ó. A vezes B. A vezes B. Comprimento vezes largura. Isso aqui é uma expressão algébrica. Como é que seria o perímetro? O perímetro é a soma de todos os lados, certo? Sempre o perímetro de uma figura, eu vou pegar os lados dessa figura de um polígono qualquer e sair somando. Aqui é como se tivesse um A e aqui outro B. Ou seja, eu tenho um 2A mais 2B. Representado aqui por meio de uma expressão algébrica, é a área dessa figura aí, a área e o perímetro. E vamos lá, na atividade de vocês eu deixei alguns exemplos. Aí, coloquei ainda assim. Expressão algébrica é aquela que tem apenas letras ou números e letras. Ou seja, pode apresentar números e letras. Ou poderia ser símbolos também. Estrelinha, mais quadrado, é igual a um sorvete. Eu não sei se vocês já viram isso no Facebook. Sempre tem uma expressãozinha assim. Observação, essas letras também podem ser representadas por um símbolo qualquer, como eu falei aí. Mais para baixo aí, depois da letra B, tem dizendo assim: o uso de letras para representar números facilita a tradução de sentenças escritas em linguagem comum para a linguagem algébrica. Veja alguns exemplos. Vamos ver, né? A gente vai ler esses exemplos aí e tentar representar eles por meio de uma expressão algébrica. O oposto do dobro de um número x somado a um número y. Ou seja, o oposto quer dizer que é menos de um número x, do dobro do número x, mais um número y qualquer. Representei aí uma expressão algébrica. A diferença entre a terça parte de um número x e o oposto de 5. Vamos ver a diferença, a gente fala que é menos. A terça parte vai ser o que? X sobre 3 menos, vou colocar um parênteses porque é o oposto de 5. O oposto de 5 é menos 5. Letra C. O inverso do dobro de um número x não nulo. Ou seja, o inverso a gente vai colocar um número embaixo. Letra D. O dobro do inverso de um número x não nulo. Já está dizendo aqui que é 2 vezes 1 sobre x. Ou, que está escrito aí, 2 sobre x. E assim tem outros exemplos aí. Vamos para... Não, vamos pular essa daqui. Não, vamos para a letra E. O quadrado da soma de dois números, x e y, vai ser o quê? X mais y elevado ao quadrado. Isso aqui é potência, visto no sexto ano. A soma do quadrado de dois números, x e y,
eu vou pegar o quadrado de dois números e vou somar eles. E assim a gente, por meio de palavras, pode formar várias expressões algébricas, ok? Então vamos lá. Na primeira questão da atividade, eu coloquei o seguinte: Orlando, dono de uma quitanda, colocou 5 maçãs em um dos pratos de uma balança e nivelou-a colocando no outro prato, em peso de 500 gramas e 2 pesos de 200 gramas, indicando a massa média de cada maçã por X. Representa essa situação por meio de uma equação. Eu não vou responder com vocês, só que eu vou desenhar outro tipo de balança aqui para vocês entenderem como é que se resolve esse tipo de questão, ok? Vamos ver, vamos desenhar umas caixas. De um lado a gente vai desenhar 3 caixas. Uma balança de 2 pratos é o seguinte: um lado sempre tem que ser igual ao outro, ok? Então aqui eu coloquei 3 caixas e aqui eu vou colocar uns pesos. Vamos colocar um peso aqui de 500 gramas e um peso de 1 quilo. Certo? Vamos lá. Está dizendo que é o seguinte, que 3 caixas, eu vou chamar a caixa de X, é o equivalente a quanto? Meio quilo mais 1 quilo. Eu tenho 1,5 kg, né? A 1,5 kg. Está feita aí essa expressão algébrica por meio de uma equação. Ou seja, aqui eu tenho 3 caixas, do mesmo jeito que vocês podem fazer aí. Tem 5 maçãs, pode colocar 5x ou 5y ou qualquer outra letra e somar as gramas que tem aí para poder dar o resultado depois da igualdade. Vamos para a segunda questão? Na segunda questão está dizendo assim: representa usando símbolos a diferença entre o número x e o número y. Aí vocês vão ter que fazer anteriormente, do mesmo jeito que tem lá no resumo. Tem falando direitinho como é que representa. A soma do número m com o triplo do número n, o quociente do número a pelo número b, e assim vai por diante. Vou responder a letra G aqui para vocês entenderem. A letra G está dizendo assim: o cubo do número y. Eu vou pegar o número y e vou elevar ele ao cubo. Tá feita a expressão algébrica, só isso. Terceira questão. Em uma divisão com números naturais, o divisor é x, o quociente é y e o resto é o maior possível. Qual a expressão do dividendo? Vocês têm que fazer aí, tem uma dica. Quarta. Escreva uma expressão algébrica que representa o perímetro de cada figura geométrica representada abaixo. Vocês vão pegar aquele exemplo que eu fiz no início do retângulo e vai calcular o perímetro. Lembrando que o perímetro de uma figura geométrica é a soma de todos os lados. Na quinta questão, usando apenas letras, escreva no caderno sentenças que generalizem igualdades como as mostradas a seguir para todos os números reais. Vocês vão substituir alguns números daí por letras, ok? Vocês observem direitinho qual é aquele que está mais se repetindo. Vê aí a questão da letra A, quem é que mais se repete? O 3, o 4 ou o quê? Vocês tentem substituir aí através de letras para poder representar aí nessas igualdades. Fica por isso, depois a gente vai aprofundar mais sobre o assunto.